Vamos refletir um negócio aqui? Quando você vai fazer um desenho animado, uma série, um programa de TV ou até uma novela voltada para o público infantil ou para toda a família, a sua trama ela tende a ser mais simples, os personagens tendem a ser mais rasos, então você precisa bater o olho e identificar qual a função daquele personagem naquela história. Então você bate um olho num personagem de um filme, desenho, uma série, uma novela infantil, juvenil, para toda a família, você já sabe quem é o vilão. A não ser que seja parte do plot o vilão ser descoberto como vilão depois, como em Frozen, né? Que eu acho que é Hans o nome dele, o vilão do primeiro Frozen, que só lá pro final do filme, na virada do segundo pro terceiro ato, é que ele se revela o vilão da história. Antes ele até tem música romântica com a Anna. Mas, por exemplo, você bate o olho no Scar, você já sabe que ele é vilão. As vilãs de Floribela, a Suzy Rega era a vilã de Floribela, ela tinha cara de vilã. Você batia o olho e falava, essa personagem aí não é boa, porque os personagens são pra serem mais rasos. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. São narrativas mais simples que pegam por outra coisa que não a complexidade. E não é um defeito, é uma característica. Agora, quando você vai para outros tipos de narrativa em que os personagens começam a ganhar complexidade, às vezes o vilão da história começa a gerar debates que a gente pensa, talvez ele esteja certo. Por exemplo, o Thanos, apesar dele ter uma aparência que você bate o olho e pode dizer que ele é vilão, quando ele explica o que ele está fazendo, a gente vê que tem um fundamento. Completamente errado, completamente louco? Sim, mas tem um fundamento. E você chega a ter uma empatia com o Thanos, porque para cumprir o que ele quer cumprir, eu vou chegar num lugar importantíssimo, tá? Para cumprir no que ele quer cumprir, ele foi capaz de sacrificar a vida da própria filha, que ele de fato amava muito. Se você vai em determinadas novelas, eu nem gosto, já fiz aqui vídeo criticando novela de Manuel Carlos, mas se você vai para algumas novelas de Manuel Carlos, tem vilãs que você se emociona e entende que elas tiveram vidas sofridas que levaram elas a terem determinadas atitudes que são de pessoas ruins. Mas você compreende por que aqueles vilões são assim. E tem alguns vilões que eles não são maus o tempo todo, que eles agem contra o protagonista, fazem lá as vilanices deles, mas eles sentem um amor verdadeiro por alguém, gostam de verdade de algum amigo, de alguma amiga, alguma coisa assim. Quando a gente teve agora a novela Amor de Mãe, a Thelma, personagem da Adriana Esteves, ela se tornou a vilã, né? Naquela virada que teve a paralisação por conta da Covid, ela se tornou vilã, ela começou a mentir, começou a matar pessoas, ficou completamente louca. Mas não dá pra negar que ela tinha uma amizade real com a Lourdes antes. Ela amava de verdade o filho dela. A gente conseguia ver as camadas e como ela mesma se sentia mal pelo fato dela ter se tornado o que ela se tornou. Ela não queria que fosse daquele jeito, mas as consequências foram levando. E aí a gente vê que ela tinha vários lados. E que você, numa primeira olhada, não via que ela era vilã. Porque ela era uma mulher dona de um negócio, cuidava do filho. Mas ela era uma vilã, porque ela cometeu coisas horríveis. Ela sequestrou uma criança, ela matou pessoas, ela manteve uma pessoa em cárcere privado, né? Na vida real, a gente também tem pessoas que você bate o olho e é fácil você dizer que é do mal. E pessoas que nem tanto. Se você vê um político ou um pastor gritando a plenos pulmões, eu odeio esse negócio, tem que morrer, sabe? Você bate o olho e fala, esse daí é do mal. E de fato é. Você vê uma deputada com uma cara meio doido, cabelo esvoaçando, ela sacudindo uma camisa em cima da cabeça, berrando a plenos pulmões, fala, essa daí é do mal. E são mais fáceis de identificar. Mas tem algumas pessoas que são os vilões da vida real, que são os ruins da vida real, que não parecem. E por não parecerem, a gente entra numa de achar que tem salvação, que é só uma pessoa perdida, que é só uma pessoa enganada. Quando muitas vezes é uma pessoa ruim, sim. Tem gente enganada, tem gente iludida. Mas tem gente que é ruim. E não é pelo fato da pessoa não agir como uma pessoa ruim, não falar como uma pessoa ruim, não ter aquela cara de pessoa ruim, que ela não é ruim. Ela só não é um personagem raso da Disney. Ela só não é a vilã de Floribela. Mas ela é ruim. Por exemplo, alguma cantora gospel super fofa falando, ai, eu amo todos, eu amo o pecador, mas eu não concordo com o pecado. Chama-se homofobia cordial, já fiz vídeo sobre isso aqui. Falando com toda a educação que gays vão pro inferno, ainda é uma pessoa ruim. E ela ainda apoia aquele pastor
que fica falando que gays têm que morrer e que gays vão pro inferno. Quando a gente teve manifestações em 7 de setembro de 2021 e você vê um monte de idosinho apoiando o presidente, cara, não é porque é idoso que é fofo, que é aquela sua tia-avó que no dia do seu aniversário bota dinheiro dentro do envelope e te passa como se estivesse passando droga, vocês riem, papapá. Não é por isso, por ela ser fofa e legal com você, que ela não é uma pessoa horrível. Tem muito idoso no Brasil que é a favor da ditadura. Porque era uma pessoa de classe média ali, que era um bunda mole, que baixava a cabeça para militar, e não aconteceu nada com ele na ditadura e achava ótimo. Tem muito idoso, muita idosa que é racista pra cacete. Eu conheci uma idosa que ela tinha uma filha lésbica e um neto gay. E ela tratava eles maravilhosamente bem, me tratava super bem. Só que a filha lésbica tinha uma namorada que era preta. Essa idosa chamava a namorada dela de crioula, de macaca, de um monte de nome. Por quê? Porque ela era uma racista. Quando você pensa nas famílias brasileiras da época colonial que escravizavam pessoas, então tinham muitos que não eram assim, que ficavam a plenos pulmões xingando as pessoas escravizadas, né? Que, qualquer coisa vão mandar no tronco e tal. Não, tinham pais de família que amavam suas famílias, que eram pessoas boas da sociedade, mas escravizavam pessoas, então sim, eram racistas. E se escravizava, pra mim, era uma pessoa horrível. Você pensa que na época do nazismo, quando Hitler estava lá no poder e tinha isso de odiar negros, odiar judeus, odiar LGBTs e tudo mais, vocês acham que era só monstro que ficava berrando a plenos pulmões, bolsominion de Twitter? Essas coisas não, tinha pai de família, tinha mãe de família, tinha criancinha, tinha idoso, tinha gente de todo tipo. Inclusive algumas que você iria adorar abraçar, achar lindo, achar incrível. Algumas podiam ser, sim, iludidas pelo discurso, mas outras eram ruins mesmo. Algumas pessoas que são racistas podem parecer ao primeiro olhar uma pessoa boa, uma pessoa fofa. Principalmente idosos. Aquele seu amigo que estudou com você toda a época de escola, você conhece desde o primário, poxa, ele foi tão legal, fui padrinho de casamento dele, já chorei com ele sempre me tratou super bem, mas aí hoje ele tá aí enganado por esse presidente. Não, ele não é enganado mais. Chegou um ponto de que quem tá do lado dele não é enganado, é ruim. Seu amigo pode ser maravilhoso com você, só que pro mundo, pro Brasil, ele é uma pessoa ruim. Uma pessoa errada. Chega um ponto que a gente tem que entender que tem gente que é enganada e tem gente que de fato concorda, que quer dizimar minorias, que quer o fim da democracia. Tem gente que é ruim. A gente precisa entender que algumas pessoas de fato estão além da nossa capacidade de educar e são pessoas que precisam ser combatidas. Da mesma forma que existem muitas pessoas que querem combater a nós, que querem matar a gente não quer matar, a gente quer combater, e aí que vá pra cadeia, que cumpra a pena pelos seus crimes. Porque muitas dessas pessoas cometem crimes. Inclusive, às vezes, na sua própria família. Uma pessoa que te pegou no colo, que sempre te tratou super bem, também pode ser uma pessoa racista, uma pessoa contra a democracia. O que é bom e o que é mal, quem é bonzinho, quem é vilão, é muito mais difícil de se perceber na vida real. E eu usei o nome vilão para simplificar, porque todas as pessoas são bastante complexas. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Só que existem coisas que estão para além de a gente botar numa balança. Tem coisas que dá para educar a pessoa, ela é de outra época, ok. Mas tem coisa que ela pode ser de outra época, pode ter feito todo o bem do mundo para você, mas o peso é muito maior. O que é esse peso maior? Aí você define. Pode ser que você seja parente de uma idosa que chama uma pessoa preta de crioula macaca e fique, mas ela é de outra época, vou relevar porque eu amo. Aí é decisão sua, quem sou eu para te obrigar a se afastar de uma pessoa racista. Mas a gente precisa entender que sim, tem pessoas que não estão mais sendo enganadas, que de fato concordam com todas as atrocidades, estão do lado de pessoas que querem ser ditadores, de golpistas, de genocidas, porque concordam com o genocídio, com o golpe, com a ditadura. E querem mais que as pessoas se explodam e ela continue no bem bom dela. E aí quando você identifica essas pessoas e decide cortar elas da sua vida, pode doer sim. Pode doer se afastar de uma pessoa
que já te fez muito bem, ao você perceber que não importa o bem que ela faça, você não consegue ficar perto de uma pessoa assim porque você acha ela ruim, porque você identificou ela como ruim. Mas faz parte. A vida adulta tem escolhas difíceis, tem situações difíceis, tem rompimentos e afastamentos que não são fáceis. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!